Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 120. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar os meus pés, se não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel, o Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ao sol durante o dia te ferir, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Queridos irmãos e irmãs, hoje, solenidade Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos para iniciar a nossa aula. 2373. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Vejam o que a Igreja pensa, né? Isso está numa instituição apostólica do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes número 50. Vê nas famílias grandes, famílias numerosas, a generosidade. Como nós vimos ontem, né, que toda família é destinada para os céus, para povoar os céus. Claro que é um desafio as famílias numerosas, sobretudo na crise que nós estamos, sanitária, política, econômica, não é? Estrutural, isso na convivência relacional com as pessoas. A violência, a prostituição, não é? A cultura é um desafio criar, é um desafio educar. Mas não podemos, não é, deixar de sermos generosos e usar aquelas duas dimensões próprias, né, do casal, a fidelidade e a fecundidade. 2374. É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis. Vejam. Que me darás? Pergunta Abraão a Deus. Continuo sem filho, ele diz. Gênesis 15, 2. Fazei-me ter filhos também, ou eu morro, disse Raquel ao seu marido Jacó. Gênesis 30, versículo 1. Vejam. E aqui, nessas expressões de Abraão, que pergunta a Deus, e de Raquel, que pede a Jacó, não é? Ambas tendo um ventre seco, infértil, infecunda, mas desejava ter filho. E quantas mulheres, quantos homens são fecundos, têm a graça de procriar, de gerar, tem com muita dificuldade, mas, veja, de criar e de educar, e não querem.
Por outro lado, veja, fundamentando biblicamente, existem casais que sofrem, que querem filhos, mas, não é? Nos desígnios de Deus, não tiveram esta graça de gerar. E veja, e podem ser mais generosos do que ficarem reclamando, amaldiçoando, condenando os seus dias. É a adoção. Adotar, não é? A igreja aconselha a generosidade para aqueles que não conseguem ter filhos. 2375. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas. Eticamente, veja, é aprovado pela igreja, sob a condição de serem postas a serviço da vida humana, não para as experiências humanas, laboratoriais, não é? Do genoma, do genes, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. E a igreja tem isso muito claro na instrução Donum Vitae, ou seja, o dom da vida. 2376. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco, pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, a chamada barriga de aluguel, são gravemente desonestas. Olha aqui, que a igreja diz. A igreja não apoia. Estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. E todas essas práticas são fora do casamento, não é? Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente, um por meio do outro. Veja, todo aquele fundamento que vimos ontem, não é? Quem não participou da aula de ontem, as aulas, né, 134, 135, 130 e 135, porque essa é 136, não é isso? Estão gravadas. 2376. Praticadas entre o casal, estas técnicas de inseminação e fecundação artificiais homólogas são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma a outra, mas um ato que remete a vida e a identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos. E instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de dominação é por si contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. Não é? E quem diz isso é justamente a instrução Donum Vitae. A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Somente o respeito ao vínculo que existe entre os significados
do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permitem uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. Vejam, Dono Vitae, 2378. O filho não é algo devido, mas um dom. Veja, aqui a igreja está alertando, não é? Para a consciência do casal que o filho é algo mais natural e é consequência do sexo, não é? Ou seja, nivelar por baixo ou relativizar. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo, não é algo devido, não é também, eu não posso determinar quando e veja, e quantos, não, mas receber como dom. Por isso eu não posso escolher. Desejo é natural, mas eu não posso escolher. Veja, não posso determinar. Tenho que receber na fé, é um dom. Tenho que receber na fé. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como um objeto de propriedade, a que conduziria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Veja, aí eu casei, eu tenho direito. Não. Nesse caso, somente o filho possui verdadeiros direitos. O de ser um fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais. E também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. Veja aqui, os direitos do filho. De ser pessoa, de vir ao mundo, direito à vida, de ser amado, de ser um e de ser aceito, acolhido, da forma que chegou, da forma que veio. Certo? 2379. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Atenção aqui, não é? A igreja dá opções, viu? E aqui ela elenca duas opções. Ou, para esses casos dos casais que não podem ter filho, ou adota uma criança desamparada, que não tem pai, foi abandonada, não é? Do que pagar uma barriga de aluguel, do que, veja, projetar o seu filho, escolher até os espermas de uma forma congelada in vitro, não é? Artificialmente, veja, mas é a forma generosa, ou prestar um serviço nessa fecundidade espiritual. A igreja aconselha. Vamos para o quarto e último inciso, não é? Que tem como os itens o divórcio, aqui é a separação, não é? Primeiro, o adultério, vamos ver, depois o divórcio, outras ofensas à dignidade do casamento e o resumo, tá certo? Acho que dá. Estamos ainda em 16 minutos. As ofensas à dignidade do matrimônio. Vamos ver. 2380. O adultério. E aqui, não é o tema. Primeira ofensa que a igreja coloca, o magistério coloca, é o adultério. É a primeira ofensa à dignidade do matrimônio. Atenção.
Esta palavra designa a infidelidade conjugal. Olha aqui, não é? O sentido, o significado, o conceito. O adultério é a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. E aqui atenção para a igreja. A igreja pontua. O que é adultério, não é? É quando um parceiro, que a igreja não chama casal, atenção, para os nomes bem precisos, categóricos. Fora do casamento, a igreja chama de parceiros. Como chama de parceiros, não é? Os homossexuais, sejam homens com homens, seja mulher com mulheres, são parceiros, né? Mas se um dos é casado, se constitui adultério, certo? Mas atenção, quando há relação sexual entre eles, mesmo efêmeras, passageiras. Me desculpe, viu, o termo, mas só foi uma vez, foi adultério. Aqui não está na quantificação e na qualificação desse relacionamento ou dessa relação sexual, certo? Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. Ele vai mais adiante. Atenção aqui, não é? Esse conceito de relação sexual é para o Antigo Testamento. E Jesus se aprofundou. Se tu olhares para uma mulher casada, olhares para um homem casado, com desejo no coração, já estás adulterando. Veja, bem preciso, não é? Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. O sexto mandamento e o novo mandamento proscrevem absolutamente o adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32. Capítulo 19, versículo 6. Marcos capítulo 10, versículo de 11 a 12. Depois, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. O adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Veio no adultério a figura do pecado de idolatria. Atenção aqui. Quando a coisa está ruim, pode ficar pior. O adultério não é apenas adultério, mas é uma idolatria. Idolatria é o quê? É o corpo, ao prazer, veja, ao egoísmo. Conferir Oséias capítulo 2, versículo 7. Jeremias capítulo 5, versículo 7. Depois capítulo 13, versículo 27. Não é? Que é também uma forma de prostituição. Adorador do sexo. E existe um Deus do sexo. Então você está adorando diretamente o diabo. É grave isso. Então, olhemos para o nosso redor, não é? Olhemos. Então, tem muitos adoradores. 2.381. O adultério é uma injustiça. Olha aqui. Não é? O adultério aqui, veja, é infidelidade conjugal. O adultério, ele é uma idolatria e o adultério é uma injustiça no contrato social, uma desonestidade, seja para o contrato social, seja para o vínculo, não é, religioso, matrimonial. Quem o comete falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial. Veja,
lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta, compromete o bem da geração humana e dos filhos, quem tem necessidade da união estável dos pais. Não é? Em última análise, além dos transtornos, dos traumas no relacionamento, das fissuras, das feridas, só quem perde são os filhos, que precisa desta união dos pais estável. Vamos para o divórcio. Só dá em divórcio, não é adultério? Só dá em divórcio. Vamos lá. O Disquite 2382. O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um casamento indissolúvel. Vejam, não é? Mateus capítulo 19, versículos de 7 a 9. No início não foi assim. Ele vai dizer: Moisés permitiu, por causa da dureza dos vossos corações, a carta de divórcio. Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga. Vamos ver aqui, não é? Justamente o capítulo que fundamenta, Mateus capítulo 5, versículos de 31 a 32, depois 19, capítulo 19, versículo de 3 a 9, Marcos capítulo 10, versículo 9, Lucas capítulo 16, versículo 18, Coríntios capítulo 7, versículo de 10 a 11. Veja os fundamentos, todos os fundamentos. Entre batizados, ou seja, entre católicos, entre cristãos, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. O que Deus uniu, o homem não separa. E até que a morte nos separe. Esse é o fundamento que já conhecemos, já sabemos. Código de Direito Canônico, número 1141. 2383. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Então, nós temos aqui os números 1151 a 1155. E vai dar uma lista. Vamos ver aqui mais alguns. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. Se o divórcio civil, mas não religioso, entendeu? É tolerado. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Estamos no número 2384. Pretende romper o contrato livremente concedido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Veja. Público e permanente. Aquele que rompeu, né? com vínculo sacramental, matrimônio sacramental, certo? Então, todos os que estão na segunda núpcia estão em adultério permanente. Veja,
que é chamado, o catecismo chama de adultério público e permanente. Logo, em estado de pecado mortal. Por isso que não pode comungar, não pode participar de outros sacramentos. Pelo Estado. E foi uma escolha que fez. Exceto, tem muitos que têm dúvidas, viu? Exceto se você se separou, e mantém o estado de solteira. Solteiro aqui, certo? Não cria vínculo com ninguém. Não é parceiro de ninguém. É solteiro. E vive uma vida idônea. Então, pode participar dos sacramentos. Pode comungar, pode se confessar, pode exercer a fé plena. Vamos para, e o fundamento aqui, ainda neste número 2384. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério. E a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. Né? Isso fala São Basílio, na moral, como regra. Está em estado de adultério. Ou seja, adultério público e permanente. Vamos avante. Está muito claro, né? O catecismo é muito claro. Não tem como se confundir. Ah, eu não entendi. Só se você não está aí aceitando. Aí é outra coisa. Tá certo? 2385. O caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Esta desordem acarreta graves danos para o cônjuge, que fica abandonado, um ou outro, para os filhos, traumatizados pela separação dos pais, e muitas vezes disputados entre eles, cada um dos cônjuges querendo os filhos para si, e por seu efeito de contágio que faz dele uma verdadeira praga social. E outra coisa, também separa os irmãos, não é? Porque às vezes um vai com o pai, outro fica com a mãe, não é? Ou os pais jogam nas mãos dos avós, ou dos tios, enfim. E um familiar, nenhum assume. Temos tantos casos assim, ou fica tudo nas costas da mãe, não é? Tudo nas costas da mãe. Quando fica com a mãe, não é? Dos males o menor. Dos males o menor. Porque a mãe em si sabe criar e educar. Tem mais condições até quando vai para a companhia dos pais. Porque os homens não sabem criar nem educar, não é? Mas a mãe assume a maternidade e até a paternidade de Deus para a vida. Então, é sábio quando se escolhe, até mesmo juridicamente, dar a tutela às mães. 2386. Pode acontecer que um dos cônjuges seja vítima inocente do divórcio dividido pela lei civil. Neste caso, ele não viola o preceito moral, tá vendo? Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói o casamento canonicamente válido. Não é? Aqui, São João Paulo II escreveu na Familiare Consórcio, é o número 84. Existe sempre uma parte que é mais prejudicada. Uma parte, não é? No divórcio, portanto, falando.
Vamos para o último item desse artigo, o artigo 6º. Não adulterar ou não pecar contra a castidade. Outras ofensas à dignidade do casamento. Vamos ver quais são outras ofensas. 2387. É compreensível o drama de quem, desejoso de se converter ao Evangelho, se vê obrigado a repudiar uma ou várias mulheres com as quais viveu anos de vida conjugal. Contudo, a poligamia não se coaduna com a lei moral. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contrário à igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimônio se doam com um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Não é? Familiares Consórcio, número 19. E está para Gaudium et Spes, número 47, inciso 2. Vejam, o cristão que foi polígamo está gravemente obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com as suas antigas mulheres, bem como para também com seus filhos. E aí a questão da justiça, né, civil, que dá os direitos diante dos deveres. Tá certo? O que é polígamo. Outra ameaça, então, essa ameaça aqui é a poligamia, não é? Ou seja, vários legames, vínculos. 2388. O incesto é uma outra ameaça. O incesto, não é? Designa relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíba entre eles o casamento. Tá certo? Então vamos aqui a Levítico, capítulo 18, versículos de 7 a 20. Não é? Por exemplo, o primo carnal de primeiro grau, não é? É uma forma de incesto, porque requer uma dispensa do bispo, quando é na árvore genealógica, não é, de primeiro grau, no grau colateral, não é? Primeiro grau. Requer, mas isso não deixa de ser um incesto. Por isso que também, nessa questão da genética, não é? Cromossomamente falando, há muitas deformidades. Muitas, seja psíquicas, seja físicas, né, e até também espiritual. São Paulo estigmatiza esta falta particularmente grave. É geral ouvir-se falar de mau comportamento entre vós. Um dentre vós vive com a mulher de seu pai. Veja, isso é incesto. Não tem nenhum laço de sangue aqui, não é? No caso, se for a mãe, não é? Mulher do seu pai. No caso, se for a mãe. Mas se for madrasta, também é incesto. Mas se for a mãe, é uma coisa absurda, né? É animal. Aqui, a nossa cabeça, a gente não consegue nem imaginar um filho, né, que transa com a mãe. Aqui a coisa, para a nossa cultura, foge do nosso juízo. Mas existem muitos casos de filhos ficarem com as madrastas, né? As madrastas ficarem, os padrastos ficarem com os filhos
adotivo, não é? Vejam. Vamos lá. É preciso que, em nome do Senhor Jesus, entreguemos tal homem. E Paulo vai ser aqui, de fato, rigorista, viu? Porque, olha o que ele diz. É preciso que, em nome do Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda de sua carne total. Paulo condena, sem meias palavras. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, depois versículo 3 a 5. O incesto corrompe as relações familiares e indica como que uma regressão à animalidade. Veja só aquilo que eu falei, não é? Se for carnalmente, pais com filhas, mães com filhos, não é? Até mesmo na questão da homossexualidade, né? Que tem mãe com filhos, com filhas, pai com filhos, é incesto, e isso, aí o magistério diz que a pessoa, no grau de humano, regrediu para o grau de animal. Deu para entender? Houve uma regressão aqui. 2.389. Podemos ligar ao incesto os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. Vejam? E nós sabemos agora que não é apenas incesto, aquilo que era considerado pederastia, não é? Agora é o quê? Pedofilia. E é crime. E não prescreve. Vocês sabem, né? O crime de pedofilia não prescreve. Pode passar 50 anos, pode passar 100 anos. Se for denunciado, é crime e é preso. A falta é acrescida, então, de um dano escandaloso causado à integridade física e moral aos jovens, que ficarão marcados por toda a vida, e de uma violação da responsabilidade educativa. O magistério, diante daquele escândalo dos padres, chamados padres pedófilos, não é? É bem rigorista agora. Primeiro, deixou, desde Bento XVI, deixou a questão para uma questão civil. A lei civil vai julgar e vai condenar, não é? Vai julgar e vai condenar esses padres, esses bispos, não é? Pode ser até o Papa, tá certo? É o Código de Direito Canônico com os códigos, não é? Por exemplo, penal, o Código Penal. 2.390. Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar uma forma jurídica e pública a uma ligação que implica intimidade sexual. Veja, união livre. União livre, a igreja chama como a gente chama de amigação, amancebado, a igreja de convivência, a igreja chama união livre. A expressão é enganosa, veja, com efeito, que significado pode ter uma união na qual as pessoas não se comprometem mutuamente e revelam assim uma falta de confiança na outra, em si mesma e no futuro. Aquilo que eu já comentava ontem, né? Critiquei muito ontem que uma pessoa, que o parceiro, né? Os parceiros que se juntam nesta união livre, mas não se responsabilizam. Quer dizer, não confiam uma na outra, não acreditam uma na outra. Não é? A expressão abrange situações diferentes. Por exemplo, concubinato, recusa do casamento enquanto tal, incapacidade de assumir compromissos a longo prazo, veja, não é?
Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destrói a própria ideia da família, enfraquece o sentido da fidelidade, são contrárias à lei moral. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui a comunhão sacramental. Olha aí, você que tem a união livre. Ah, padre, mas a gente já convive há 20 anos, tem filhos, tem tudo. Para a igreja é união livre e incorre em todos esses itens aqui, não é? Descrito. Veja, o número 2390 do Catecismo da Igreja Católica. 2391. Muitos reclamam hoje em uma espécie de direito à experiência. Não é casado é aquele que bem vive a experiência, direito à experiência, quando há intenção de se casar. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir em sua sinceridade e fidelidade a relação interpessoal de um homem e uma mulher, e principalmente protegê-lo contra as fantasias e os caprichos. Veja, aquilo que eu falava também ontem, não é? Parece que eu antecipei muita coisa. Quer dizer, antes da união livre, até mesmo antes da união livre, antes do casamento, o contrato civil e o casamento religioso, o matrimônio, faz experiências sexuais. É isso que o Catecismo está falando aqui, nesse número, 2391. As experiências sexuais, o direito à experiência. Eu tenho que experimentar para fazer experiência para ver que dá certo, não é? Tem que conhecer o outro para ver que dá certo, enfim, não é? Colou na experiência e não quer sair mais dela. Passa a vida toda assim, relativizando, acostumado. A união carnal não é moralmente legítima, veja, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Familiares consórcio, número 80, tá vendo? O amor humano não tolera experiência. Ele exige uma doação total e uma definição das pessoas entre si. Esse é o pensamento da igreja. Vamos rapidamente para o resumo, que aí eu só vou ler o resumo. 2392. O amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. É o amor. 2393. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de uma maneira igual a ambos. Cada um, homem e mulher, deve chegar a reconhecer e aceitar sua identidade sexual. 2394. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida próprio, certo? A sua vida casta, o estado de vida, de solteiro, solteiro, casado, casado, solteiro, consagrado, solteiro, consagrado. 2395. A castidade significa a integridade da sexualidade na pessoa. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal. Veja, o casto é aquele que tem domínio pessoal. Não cai no erotismo, não cai na prostituição, não cai na pornografia, não cai na exploração do próprio corpo e não deixa ninguém explorar o seu próprio corpo.
2396. Entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação. Atenção aqui, viu? O resumo. Resume mesmo. Entre os pecados gravemente contra a castidade, quais são? Masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. São contrárias e são pecados graves à castidade. Eu quero ser casto, mas continua se masturbando, não é? A fornicação, veja, a pornografia e as práticas homossexuais. Continua. Não. É fantasia sua. Você está mentindo para si mesmo. É a pior mentira quando a pessoa mente para ela mesma. 2397. A aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel. Impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel até que a morte os separe, nos separem. 2398. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando a vida, os esposos participam da paternidade de Deus. Olha aqui, ó. Dando a vida um ao outro e aceitando o fruto do amor. Não é? 2399. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. Os contraceptivos. E 2400, para terminar esse resumo, o adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. Quais são as ofensas à dignidade do casamento? O divórcio, a poligamia, veja, o adultério e a união livre. São estes que são ofensas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã nós voltaremos, porque essa aula valeu por 2, não é? 50 minutos. Voltaremos amanhã com o 7º mandamento, não roubar. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. E temos aqui, no primeiro inciso do 7º mandamento, a destinação universal e a propriedade privada dos bens. Segundo inciso, o respeito às pessoas e aos seus bens. Terceiro inciso, a doutrina social da igreja. Vamos rever um pouco, né? A doutrina social da igreja, que tem um curso, viu? Aí disponível para vocês. E o quarto inciso, a atividade econômica e a justiça social. O quinto inciso, a justiça e a solidariedade entre as nações. O sexto inciso, o amor aos pobres. Vejam, é bastante grande este mandamento, né? O 7º mandamento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.